Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o quadro Fica Firme. E hoje nós vamos falar sobre um sentimento que influencia totalmente na nossa vida, a culpa, como nós lidamos com os erros e como isso influencia diretamente na nossa vida, não só espiritual, mas na nossa vida em todas as áreas. Muitas pessoas, quando erram, têm esse perfil de acabar se cobrando demais e acaba que se reduz a esse erro e esquece totalmente dos outros acertos e faz com que a vida paralisa naquele momento por conta de um erro e fica preso naquele passado. Fica se martirizando, lembrando de como poderia ter feito ou como poderia ter sido. E isso é a culpa. É quando a gente deixa de prosseguir para ficar preso em algo que já passou. Mas não adianta a gente ficar preso a algo que já passou porque não vai mudar. Então, é um sentimento que realmente nos traz um peso, que nos impede de avançar. E eu sei como é muito ruim ter esse sentimento de culpa, porque eu já vivenciei isso e acho que todos nós vivenciamos isso diariamente. Mas hoje eu vim falar justamente como a gente pode lidar melhor com esse sentimento de culpa, tanto através da psicologia, mas também através da palavra. Na psicologia, a frustração, ela serve para algo bom também. Ela também é útil porque nos faz ter resiliência. É através de uma frustração ou até mesmo de algum erro que a gente consegue aprender coisas novas na vida e a gente aprende que a gente não deve fazer mais daquele jeito. Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar esse sentimento de culpa é a gente vendo a culpa de uma outra forma. É claro que a gente não deve viver de qualquer jeito, errando de qualquer jeito, a gente deve sim seguir a luz da palavra, a gente deve sim buscar acertar, mas é claro que uma hora ou outra a gente vai cair, a gente vai errar e tá tudo bem, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos e que, como eu falei, faz parte a frustração da vida. E na psicologia a gente consegue aprender através disso. Então, uma forma da gente conseguir lidar melhor é justamente vendo os erros de uma forma diferente. Eu errei. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Eu errei. Ao invés de ficar se martirizando porque você errou, você vê de uma outra maneira, que é: eu posso aprender com isso. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente para não fazer da mesma forma, né? Para não errar de novo. Então, é você ver realmente como aprendizado, você vê que você está crescendo a partir daquele erro. Até porque quando a gente começa a andar, né, quando a gente é bebezinho, a gente não anda do nada. É depois de muitos erros, é quando a gente cai, às vezes a gente chora, mas a gente levanta e a gente persiste até a gente realmente conseguir andar. E é engraçado que enquanto isso acontece, geralmente a gente tem os nossos pais ali nos incentivando, ficando feliz com cada passo que a gente dá, né, que a gente avança, até a gente realmente conseguir se firmar. E eu acredito que Deus também nos vê da mesma forma. Quando a gente está no nosso caminho, a gente tenta, e é claro, a gente vai errar, mas o Senhor, Ele está ali do nosso lado, não para nos julgar ou para ficar com raiva, não. Geralmente é a gente que se afasta do Senhor quando erra, justamente pela culpa. Por isso que atrapalha, né, o nosso crescimento espiritual também, porque a gente se afasta do Senhor, porque a gente tem esse pensamento de que quando a gente erra, a gente é menos filho, a gente é menos amado, mas não é dessa forma, o Senhor não pensa desse jeito, né? Se você já tomou uma decisão errada, você já errou, eu acho que ver isso de uma forma racional, que eu não posso ir lá atrás e mudar. Não vai adiantar eu ficar aqui murmurando ou se martirizando que eu poderia ter feito de outra forma, que eu errei muito, que eu sou ruim por causa disso, porque isso realmente não vai mudar. Pensa comigo racionalmente, você não tem como voltar até o passado, isso é só nos filmes, e fazer diferente, não tem como. Então não vai adiantar de nada você ficar se martirizando. O que você deve fazer é prosseguir, e como eu falei, buscar crescer através desse erro. Até porque é imaturidade demais a gente pensar que a gente nunca vai errar, nós somos seres humanos. E na psicologia também existem outras formas que nos influenciam a se sentir tão culpados assim. Às vezes pode ser pelo ambiente que você cresceu, né? Na psicanálise
a gente acredita que a infância ela é muito importante para a nossa formação como adultos. É tanto que tem uma frase que diz que a infância é o chão que a gente pisa na vida toda, a vida adulta. Então, muitas vezes, algumas pessoas nasceram mesmo em um ambiente que os pais cobravam muito de ser perfeito, que não pode errar, ou até mesmo coisas simples como você, sei lá, se atrasar, esquecer alguma coisa, quebrar alguma coisa, e a forma como os seus pais, ou enfim, quem cuidava de você lidava com isso, também influencia diretamente em como você vai lidar com os erros e as frustrações, porque você vai sempre estar enxergando essa ideia de que você deve ser perfeito e que você não pode errar. E então, esse contexto familiar ele também influencia totalmente em como a gente lida com os nossos erros e com as nossas frustrações. Então, uma forma de você também lidar melhor com os erros, para não se sentir tão culpado, é você olhar mesmo para a sua criança interior. Porque nós somos adultos, mas a nossa criança interior continua aqui dentro. Então, eu tenho certeza que se você pudesse voltar lá no passado e falar com você mesmo quando era criança, você não ia falar da mesma forma que os seus pais ou quem cuidava de você falava, ou cobrava, ou julgava. Você iria preferir ensinar. Então, por que você não faz isso com você mesmo? E quando você errar, ao invés de você se julgar, se afastar do Senhor, achar que aquilo ali é o fim de tudo porque você errou, você se olhar mesmo com um olhar de amor, com o olhar de que você é ensinável, que você pode aprender com aquilo. Até porque alguns comportamentos disfuncionais que a gente tem agora na vida adulta é simplesmente a nossa criança interior gritando de uma necessidade que não foi alcançada, né? Inclusive, essa necessidade mesmo de ter sido apoiada ou de ter sido ensinada ao invés de ter sido julgada e cobrada quando você errou. Então você pode fazer diferente. É claro, você perdoa no seu coração essas pessoas que já te fizeram mal ou que cobravam excessivamente de você, mas você também tem que se perdoar, né? E você tem que se ver à luz do que a palavra fala também. Então aprendemos hoje que com a psicologia nós devemos tentar ver os erros de uma forma totalmente diferente. Os erros são bons em alguns sentidos, né? A gente pode aprender com eles, a gente pode crescer com eles, a gente também pode modificar como a gente se trata toda vez que a gente erra. E na luz da Bíblia, né, a Bíblia fala isso, que lá em Isaías 43, versículo 25 fala: mas eu mesmo sou seu Deus e por isso perdoo seus pecados e os esqueço. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, fala também: e nunca mais lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Então, se Jesus já esqueceu seus pecados, sabe, se ele te trata assim quando você erra, por que você fica se martirizando, você fica se culpando, ao invés de seguir em frente e confiar no Senhor, sabe? Então, não importa como os seus pais, ou quem cuidava de você, ou amigos, enfim, falam quando você erra, quando você era criança, o que importa é realmente como você se enxerga à luz da palavra, que é você é amado, você é mais do que vencedor, sabe? E que Jesus te ama, independente de você errar ou não, porque o Senhor ele já sabia que a gente ia errar, sabe? Então não foi em vão o que ele fez na cruz. Ele fez isso em ato de amor, sabe? E é por isso que ele derramou graça e misericórdia nas nossas vidas de todos os dias, porque ele sabia que a gente ia errar. Aquele ato de amor, de sacrifício de Jesus na cruz, não foi só por um momento, mas é até ele voltar, sabe? Então, todos os erros que a gente já cometeu, o Senhor já perdoou. E todos os erros que a gente vai cometer daqui para lá, o Senhor também vai perdoar. Então se perdoe também e se veja à luz da palavra, que Jesus te ama e que você também deve se amar. Assim, como diz na Bíblia, né? Que a gente deve se amar e amar ao próximo também. Então, a gente possa mesmo ter essa mudança de mentalidade, essa metanoia de que os erros, ele faz parte. E como eu falei, isso não é falando que a gente deve viver de qualquer forma. A gente vai buscar acertar, a gente vai buscar seguir os planos, os caminhos do Senhor, mas às vezes nesse caminho vai haver empecilhos, ou a gente pode errar e pode cair. Mas que quando isso aconteça,
você não se culpe e você não se afaste do Senhor por conta disso, porque não é por conta de um erro que tudo acabou. Você pode recomeçar, você pode se levantar e continuar. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que esse vídeo realmente entre no coração de vocês, que vocês coloquem em prática. E lembre-se também que a ajuda de um psicólogo, de um profissional de saúde mental, faz total diferença. E que são profissionais usados pelo Senhor também para te ajudar, porque às vezes tem culpas que você nem sabe que carrega. Mas através de um profissional você consegue identificar coisas da sua criança interior que você nem sabia que carregava. Então, se você conseguir também, busque ajuda profissional, porque isso faz total diferença. E não se esqueçam que Jesus ama vocês, independente do que vocês já tenham feito ou que irão fazer. É isso, que Deus abençoe vocês.